Quero cumprimentar a todos os irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. Esta manhã de sábado, muito frio aqui em São Paulo, continua muito frio. E aqui nesta manhã eu quero trazer uma recordação aqui na Palavra de Deus, para que nós estejamos despertos a respeito das bênçãos de Deus na nossa vida. Acabei de fazer uma viagem, muitos aí já viram os vídeos que eu postei. Fui pregar a Palavra de Deus no estado de Santa Catarina, mas principalmente na capital, Florianópolis. E ali o tempo não ajudou muito, mas fizemos alguns trabalhos para a glória de Deus. E assim a gente perde um pouco de tempo quando chega em uma cidade que a gente não conhece ainda, para encontrar lugar que dê certo para pregar, onde haja pessoas para ouvir a palavra de Deus. Na verdade, mas foi uma bênção de Deus, né? Mas nesta manhã, meus irmãos, eu quero trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, com base em 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo de número 6, onde a palavra de Deus nos diz que devemos despertar o dom de Deus que há em ti, em nós. O apóstolo Paulo aqui ele está falando para Timóteo que deveria despertar o dom de Deus que havia nele. A palavra de Deus, quando ela fala para Timóteo, ela também está falando para nós. Então, nesta manhã, você também é um Timóteo das Sagradas Escrituras. Então, por que o Espírito Santo ele está me inquietando a fazer alguns vídeos de ensinamento da Palavra de Deus? Porque em nós, irmãos, há uma preocupação, e essa preocupação, com certeza, ela já vem diretamente de Deus com as coisas que estão acontecendo na terra. Nós vemos que nas igrejas já não exagero, não em todas, mas em muitas já não há mais ensinamento da Palavra de Deus. Só há ali um toma-tempo, se fala de A, de B, de Ataxés, reis tal, mas a verdadeira Palavra de Deus, não há um conteúdo, na verdade. Não sei porquê, mas os dons de Deus, eles são muito importantes para nós, e as pessoas já não querem entrar nesta área, neste caminho. E aqui Paulo está dizendo para Timóteo que ele deve despertar o dom de Deus que há nele. Em todos nós, irmãos, há o dom de Deus, né? Quando aceitamos a Jesus, né, então nós recebemos de Deus dons, dádivas. O novo convertido ele não entende isso de princípio. E hoje em dia muitos crentes já com muitos anos de igreja também pode ser que não entendam. Mas pode até alguém perguntar: mas como é que eu sei? Como vou eu saber qual é o meu dom? Irmãos, é muito simples. Nós que temos o Santo Espírito de Deus, ele fala conosco, ele nos orienta. Então, ele é o maior interessado, irmão, em que nós desenvolvemos este presente que ele nos doou, ele nos deu. Então, e alguém pode até perguntar: mas Deus ele dá um dom e depois ele tira? Não, irmão, Deus ele não tira dom de ninguém. Agora eu em si, eu posso deixar este dom adormecido. Adormecido é como se estivesse morto. Eu posso deixar morrer este dom dentro de mim. Ou seja, em outras palavras, eu posso não fazer caso daquilo a que Deus me chamou. Eu posso não querer considerar o chamado a que Deus me chamou. Mas, pregador, como é que eu vou saber qual é o meu dom? Então veja bem como é simples para nós entender o dom de Deus em nossas vidas. Aquilo, meus irmãos, a que nós
nos sentimos mais desejoso, digamos assim, de fazer na obra de Deus. Então você vai entender que ali dentro de você há um dom de Deus que está ali lhe impulsionando fortemente a fazer esta obra maravilhosa de Deus, né? Então, mas precisa o quê? Precisa nós despertar para isto. Ele está em nós. Você sabe louvar bem. Você tem um dom. É um dom que Deus lhe deu. E este dom ele precisa ser desenvolvido. Eu já vi pessoas que saem nas ruas louvando a Deus. É um dom de Deus. E as pessoas se maravilham, choram, né? Sente a presença de Deus, porque você está ali vivendo o dom de Deus. O Espírito de Deus está ali trabalhando. Veja bem, a outro Deus deu um dom da palavra, então ele se aperfeiçoa mais a ganhar almas para o reino de Deus. Eu não estou falando, irmão, destas mensagens dentro da igreja em que as pessoas ficam ali gritando o tempo todo, saltando, rodopiando, inventando coisa, não. Eu estou falando de pregar a palavra de Deus, né? O que nós estamos desfrutando agora neste vídeo é o quê? A palavra de Deus. Mas hoje está assim, se de repente você não lê uma palavra estimulante, ou seja, de massagem ao ego, então você não é um pregador. E Deus, ele não está preocupado com isso, irmão. Vamos desenvolver em nós o dom de Deus que há em nós. Existem dons de ministérios, existe uma variedade de dons, né? E existem dons de serviços pelo Santo Espírito de Deus. Mas todos nós temos o dom de Deus. Nós temos dons. Você aí tem um dom. E você precisa analisar isto com paciência, com cautela. Você vai analisar no seu pensamento o que você faz de melhor para Deus. Então, isto que você já faz de bom para Deus, agora vamos pedir a Deus para ele agregar outros dons, aperfeiçoar mais, né? Eu costumo louvar, né? Então, vamos agora pedir também a Deus para dar o dom do amor, de amar. Quando você tiver esse dom de amar, então você vai sentir a dor dos demais, que estão aí largados nas ruas, que estão aí muitas vezes sem saber para onde vai quando partir desta terra. É por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus, quando pregamos ela nas ruas, a mensagem ela é direcionada à salvação, o destino da alma. Qual será o destino dessa alma? E o ser humano ele vai meditar nisto e ele vai entender que ele necessita aceitar o Salvador. Pode ser que quando nós gravamos um vídeo em uma praça, em uma rua, em um lugar, o vídeo ele não tenha visualizações. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão querendo ouvir uma palavra estimulativa, ou seja, que traga um estímulo ao seu ego. E a palavra de salvação, ela é a palavra de conscientização ao pecador que ele necessita aceitar a Jesus. Por quê? Porque aí há um amor infiltrado nisto daí que nós não queremos, né? Que naquele dia do Senhor as pessoas olhem para nós e digam: você não pregou para mim. Onde a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor saiu por toda a terra. Então, meus prezados amigos, vamos despertar em nós o dom de Deus que já está em nós. Tem pessoas que ele tem assim uma facilidade para fazer algo. Por exemplo, vou citar um exemplo meu.
Eu me sinto muito bem quando eu estou nas ruas e trabalho só até hoje. Deus nunca levantou alguém para sair comigo a pregar. Se cai uma garrafa de água no chão, eu tenho que sair e ir em busca daquela garrafa de água que caiu. Se o vento quer virar o meu tripé, como aconteceu pregando na Praça da República, aqui no centro de São Paulo, Praça João Mendes, digo melhor, confundi, e ali o vento virando o meu tripé para todos os lados e eu correndo para segurar, para não quebrar o aparelho, não danificar nada. E a mensagem, então é muita preocupação para se pregar na rua. Além das pessoas que estão passando e correndo o risco de levar equipamento, também tem o vento que balança o tripé e corre o risco da gente danificar algo. Então, mas a palavra de Deus, ela é assim: quando Deus quiser um dia, Ele pode levantar alguém para andar comigo e pregar a palavra. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade, meus irmãos. Eu louvo a Deus. Se nós olhar o último vídeo que eu postei lá em Florianópolis, como eu mostro que não tenho nenhuma preocupação. Eu chego ali naquela praça, simplesmente dou um giro de 360 graus e ali começo a mensagem da palavra de Deus, dizendo que eu estou ali, me apresento e digo que estou ali porque todo ser humano tem o direito de ouvir a palavra de Deus, né? Então é assim, o dom de Deus é aquilo a que nós nos aperfeiçoamos cada dia mais, né? E nos sentimos bem. Isto foi o que Deus falou para mim quando eu aceitei Jesus, que eu ia estar de um lado para outro levando a palavra, incansavelmente, né? Esse seria o meu destino, ser um itinerante. Nos primeiros dias em que aceitei a Jesus, e eu não sabia nem o que era pregar a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, que nós não devemos ser ignorantes concernente aos dons espirituais. Então, quando é que eu me torno ignorante? Quando eu não quero fazer nada para Deus, irmãos. Eu tenho propriedades de Deus comigo, né? Ou seja, eu tenho dons de Deus comigo, mas não quero desenvolvê-lo. Eu posso ser um copastor na igreja, mas eu não quero ser. Então eu tenho uma chamada de ministério, mas eu não quero exercê-la. Eu posso bloquear este dom de Deus que há em mim. E assim, nós podemos bloquear o dom de Deus, né? Aqui em 1 Coríntios capítulo 14, a palavra de Deus vai dizer: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Aí ele finda dizendo, mas principalmente o de profetizar. Todos os dons são importantes, né? Mas o dom de profecia, Paulo aqui, ele faz uma reserva, porque a profecia, ela fala diretamente, né, com a nossa língua, com o nosso idioma. Um pregador que ele está pregando, ele está profetizando a palavra de Deus no idioma daquele país, né? Com as qualidades espirituais da palavra de Deus e desenvolvendo o dom de Deus. Então, principalmente o de profetizar. Então, se você tem esse chamado, meu irmão, minha irmã, para pregar a palavra de Deus, vá em frente, né? Eu estou fazendo este vídeo tão somente, tem muitas coisas aqui para que eu possa fazer alguns vídeos, né? Sobre o que é expulsar demônio. Expulsar demônio é um dom. Então, a Bíblia, ela está completa, meus irmãos. E nós, nos dias de hoje, nunca mais, né? Ainda mais, digamos assim, podemos ficar parados. Eu sei que o meu tempo aqui em São Paulo, Deus vai me levar para outro lugar, mas você pode perguntar, mas Deus tem usado alguém, alguma profecia para falar para o irmão? Meus irmãos, as revelações de Deus é um dom muito precioso. Oh, aleluias! E quando nós
quando eu falo nos vídeos sobre ouvir a voz do Espírito Santo, pode ser que alguém imagine, o Espírito Santo fala com este homem, fala com aquela mulher, por que não fala comigo? Meus irmãos, é justamente no meio desses dons, aleluia, já é uma porta, já é um caminho para o Espírito Santo estar falando com você. Você está vivendo a palavra de Deus. Você está vivendo a palavra de Deus. Deus está mandando você amar. Você está amando. A Bíblia diz que não há maior amor do que alguém doar a sua vida pelos seus irmãos. E o irmão acha que quando nós saímos nas ruas para pregar, num frio deste, dificuldade nas viagens, nós não estamos amando? Ou será que nós estamos indo justamente para fazer vídeo? Ou não há um interesse maior em que o Espírito Santo fala conosco e diz: levanta-te e vai para tal lugar? Então, meus queridos amigos, esta é a palavra de Deus. Desperta o dom de Deus que há em ti. Que fique gravado em nossos corações. Que Deus abençoe a todos neste dia. Quero agradecer a todos que acompanham o nosso trabalho. Se tem dúvida em alguma coisa, nos pergunte aí nos comentários. Se deseja ver uma mensagem a respeito de assunto tal, um ensinamento da palavra de Deus, pode ficar à vontade de escrever aí nos comentários que nós vamos fazer um vídeo concernente ao assunto. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.